Se eu te dissesse que é possível você ganhar dinheiro enquanto você dorme, e eu não estou falando de apostas, bets, loteria, nada disso. Bom, há 2 anos atrás eu descobri uma fórmula que me faz hoje ter uma renda passiva 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. E essa forma é mais simples do que você imagina. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Cleiton Barcelos. Nesse canal aqui eu falo sobre SaaS, inteligência artificial e startup. E eu vou te contar algo que aconteceu comigo há 2 anos atrás e num passo a passo eu vou te mostrar como que você também pode montar uma estrutura similar à que eu montei ou igual, tanto faz, mas de acordo com a sua realidade. E você vai ver que é sim possível montar uma renda passiva com SaaS e inteligência artificial. Bom, há 2 anos atrás, eu comecei uma jornada no SaaS. Apesar de ser programador há mais de 23, 24, quase 24 anos, eu entendi que trabalhar algo, fazer um sistema, entregar e ganhar uma vez só não era um negócio mais recomendado. Foi aí que eu tive uma brilhante ideia de me lançar no mercado, que era um mercado muito escalado, que é o mercado de marketing digital, e lançar um software como serviço. Naquele tempo, em 2022, especificamente em dezembro, eu olhei uma dor que havia no mercado e essa dor, ela era muito latente. Todas as ofertas que estavam escaladas, naquele momento era o PLR, né, infoproduto, que estava em alta, ou ele era clonado ou ele era derrubado pelas próprias plataformas. E isso era constante, as pessoas não cansavam de ou fazer contas de anúncio, ou vender contas de anúncio, ou criar perfis, né, farmados. Era uma coisa muito esquisita que estava acontecendo. E aí foi aí que eu, olhando para a dor desse mercado, eu vi uma solução muito clara. Porque eu, com a minha experiência como programador, eu falei, olha, existe uma solução que pode ser feita aqui, que é um negócio chamado filtragem de tráfego. E as pessoas, poucas pessoas naquele momento estavam falando sobre isso. Havia umas soluções estrangeiras, mas foi aí que eu entrei. Eu entrei numa dor de mercado e eu solucionei aquela dor de mercado. E do dia para a noite, de dezembro de 2022 até mais ou menos junho de 2025, eu vi literalmente algo sendo transformado. Faturei cerca de quase 300 mil reais num dos meus SaaS, ou seja, mais de 20, 30 mil reais por mês com um SaaS que estava faturando recorrentemente e continuou faturando depois disso. Ele foi relançado porque justamente eu resolvi um problema do mercado. E eu quero que você olhe agora na tela do meu computador, porque eu quero te mostrar qual que é a fórmula disso. Porque eu sei que todo mundo quer uma renda passiva, eu sei que todo mundo quer algo que lhe dê dinheiro enquanto você está dormindo. Mas como fazer isso? Hoje eu vou direto ao ponto, eu não vou ficar aqui amarrando, fazendo um vídeo muito longo, ou falando para você que isso é uma fórmula que você vai descobrir depois que você fizer isso, aquilo. Não, eu vou ser direto ao ponto. Então, eu quero mostrar aqui na tela do meu computador, quero mostrar para você como que eu implementei de forma rápida essa solução no mercado e qual foi o impacto disso e qual que é o modelo hoje que você também pode implementar dentro do seu mercado específico. Então, um modelo do SaaS, você já deve ter visto isso em outros lugares, ele nada mais, nada menos do que é a solução de uma dor. Se você resolve uma dor do mercado, você já começa a desvendar qual que é o processo de implementação. Então, você começa pela dor. Às vezes as pessoas elas querem começar por quê? Elas querem começar por uma ideia espetacular, elas querem começar fazendo um novo Facebook, elas querem começar fazendo a nova Uber. Então, mas não é isso. Primeiro você identificar uma dor de mercado, uma dor real do mercado. Então você identifica um problema, foi o que aconteceu. E eu identifiquei aquele problema que eu comecei a rodar tráfego na época, eu comecei a sofrer as quedas, eu comecei a sofrer problema também, né, de espionagem e tudo mais. E aí a modelagem de criativo, isso acaba com qualquer anúncio, vocês sabem disso. E aí foi justamente uma dor que eu identifiquei. Então, identificar o problema, pesquisar, né? E como que eu identifico isso? Foi justamente nesse momento que eu identifiquei que eu estava num mercado em que as pessoas levantavam conta de anúncios, elas caíam as contas de anúncios. Algumas mentorias que eu entrei naquele momento estavam vivendo esse problema e foi justamente nesse momento em que é aí que eu vou entrar.
Então, quando você olha aqui na minha tela, você vai ver o seguinte: pesquisar nos fóruns e redes sociais, ou seja, você está antenado no problema. Você focar em nichos pequenos ou nichos específicos, né? Isso tem muito a ver com a ideia do SaaS vertical, porque o SaaS vertical ele trabalha mais com nichos específicos. Quando a gente fala de micro SaaS ou SaaS vertical, ele trabalha mais com essa ideia de algo mais nichado, porque com algo mais nichado você consegue resolver um problema, uma dor, de forma mais específica, mais cirúrgica, vamos assim dizer. E aí você focar, né, nesses nichos pequenos e geralmente são problemas que as pessoas pagam para resolver. E aí nós vamos partir para a segunda coisa, que parece ser muito simples, mas é tão importante quanto a primeira. Primeiro você tem que identificar a dor, depois você vem para a construção. As pessoas geralmente fazem o inverso, elas identificam, elas querem construir antes de identificar uma dor específica. E aí acaba que elas lançam o software e não conseguem o sucesso que elas queriam. Então você vem para a construção, você já tem a dor, você já fez a pesquisa de mercado, você já entendeu o processo, então você vem o quê? Você vem fazendo um MVP. Primeira coisa, faz o MVP. Não tenta fazer um sistema muito grande, porque senão o sistema não vai sair. Eu como programador, olha que interessante, eu como programador, eu já fiz dezenas de centenas de softwares. E a grande maioria, 90%, eu não lancei. Por quê? Perfeccionismo, aperfeiçoamento disso, às vezes querer ouvir certas dicas do cliente no momento errado. Uma dor, eu sei que ela vai ser solucionada, mas ela tem um momento de ser solucionada por completo. Então, primeira coisa que você faz quando chega um paciente numa sala de cirurgia, a primeira coisa que o médico faz é o quê? Então, vamos primeiro esterilizar. Então, vem cá, esteriliza. Daqui a pouco ele vem com outra coisa, marca começa a monitorar o pulso. Daqui a pouco vamos aplicar um anestésico tal. Daqui a pouco vamos, né, dosar tal medicação. Então, tem um processo para você fazer, não adianta você fazer de qualquer maneira. E aí, quando você olha aqui o MVP, você tem que ser simples e funcional. Segunda coisa, pecar no excesso. Você não deve pecar no excesso. E aí vem a fase de validação. Então, você já viu a dor, você já começou a construir e validação. Cara, landing page, você vai começar a coletar os e-mails de pessoas em potencial, você vai começar talvez já fazer call, implementar isso para algumas pessoas, os testes de usuários novos, até você ter o engajamento. Então, o processo de validação é muito importante, porque nesse momento você ainda consegue fazer alguns ajustes, consegue pegar mais o feedback dos usuários e consegue entender qual que é aquele momento. Você tem também um momento do lançamento. O que é o lançamento? O lançamento, existe várias formas de você lançar um SaaS. Existem várias formas de você lançar, por exemplo, uma solução de inteligência artificial. Você pode lançar com influencers, ou seja, pessoas que vão trazer assinaturas. Você pode lançar através de tráfego pago. Eu gosto muito da primeira... Existem várias formas, tá? Mas eu gosto muito de você lançar com pessoas que já estão no mercado, ou pessoas já conhecidas, pessoas que já possuem comunidade, pessoas que já têm uma certa influência. É muito bom, porque quando você lança dessa forma, a maior parte das formas, das vezes que eu lancei dessa forma, você já consegue uma tração inicial que não vai te custar nem dinheiro inicialmente e nem um esforço muito grande. Então você já consegue o quê? Começar pequeno, simples, porém usar essa influência ao seu favor. Buscar também coletar a lista de e-mail, fazer, né, esse processo de newsletter e tudo mais, buscar os primeiros clientes e depois o boca a boca na rede social. E para fechar o ciclo, você automatiza o processo de vendas e onboarding. Você faz o onboarding, o processo de vendas, o ciclo de autenticação do usuário. O que é o ciclo de autenticação? Desde o cadastro, passando pelo onboard inicial, pelo pagamento, depois o onboard inicial, renovação da recorrência de assinatura. Tem todo um ciclo que ele vai se fechando aos poucos. Depois que você lança, tem o suporte, que é muito importante, e aí sim você vai ver a renda passiva do 24/7. Então, o que eu quis dizer para você nesse vídeo? Isso aconteceu comigo. Em dezembro de 2022, eu falei desse lançamento, de um software que faturou aproximadamente esse valor, um dos softwares que eu lancei até hoje. Ali abriu os meus olhos para que eu pudesse entender que eu poderia sim ganhar dinheiro de forma passiva.
montar um portfólio de forma passiva. É muito. Solucionar uma dor no mercado, como o nosso mercado, porque o mercado brasileiro, onde boa parte da nossa economia é movida ainda através de serviços, você acha diversos nichos, diversas oportunidades para que você consiga implementar uma solução com inteligência artificial, validação rápida, solucionando uma dor do mercado, você consegue uma renda passiva, que pode ser 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, não sei. O céu é o limite. O céu é o limite. E a sua área de atuação e o seu público-alvo e o tamanho, né, do seu público-alvo vai determinar qual vai ser o nível de sucesso desse sistema que você vai implementar. Então, renda passiva é possível sim. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou te pedir, né, que você se inscreva, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque aqui a gente ensina na prática como ter renda passiva 24/7, como usar a inteligência artificial, como usar um modelo de negócio SaaS recorrência para que você monte de verdade o seu portfólio de SaaS, o seu portfólio, as suas empresas, as suas startups, de forma que você consiga escalar. E eu vou deixar aqui mais um vídeo para que você entenda mais desse mercado e você continue a se aprofundar ao ponto de você também ter o seu portfólio trabalhando por você.